E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Então pessoal, voltamos aí para mais uma aula nossa, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Aula pedido, como vocês podem observar aqui, continuando. Segunda Guerra Mundial. Mas vamos falar do e-mail, historiacomperrum@outlook.com. O Facebook, isto está lá, eu estou postando exercícios, comentados, dicas para a prova, entre outros. E o celular para mensagem, o 3291650267. Vamos lá, pessoal, o conteúdo. Segunda Guerra Mundial, parte 5. É muito interessante, professor, você está falando tanto de Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, já está na parte 5, vai ter quantas partes? Vai ser igual a Guerra do Paraguai? Olha lá que pode ser, hein? Porque eu gosto de conteúdo bem completo. Por isso está escrito aqui, ó. Curso de História completo. Exatamente isso. Esse C aqui é de completo. CHC. Beleza? Vamos lá. O que nós vamos abordar nessa aula? Nova fase, invasões e ataque à União Soviética. Ok. Nova fase. Primeira coisa, pessoal. Nós vimos na nossa última aula as causas e o começo das invasões. A invasão à Polônia e depois a tomada de Paris. A queda da França. Quando ocorre a queda da França, pessoal, nós observamos o quê? Observamos que é uma nova fase nessa guerra. Por quê? A Inglaterra se vê sozinha. O continente, naquele momento, o continente europeu, estava dominado pela avalanche alemã. Beleza? Lembrando, pessoal, no primeiro momento, a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra de sítio, uma guerra que se dava através de ataques submarinos, entre outros, mas depois essa guerra passou por uma guerra de campo, uma guerra mais brutal, o confronto. Beleza? Nada mais que nós vimos a Blitzkrieg. Beleza? Então, a Inglaterra, pessoal, se vê só. Por quê? A França cai. Churchill, pessoal, que sucedeu o Chamberlain como primeiro-ministro, ele vai falar que vamos lutar até ter erradicado a ameaça hitleriana. Ou seja, mais ou menos isso. Ok? Então, Churchill, agora o novo primeiro-ministro, vai tomar as rédeas para conduzir a Segunda Guerra Mundial. Ok? A Alemanha não tentou uma invasão logo. Achou sem aliados, caiu na Marinha Britânica, RAF, tudo mais. Vamos explicar isso aqui. A Alemanha, pessoal, não tentou, quando invadiu a França, quando a França estava tomada e tudo mais, a assinatura do acordo em Copenhague, eles não tentaram logo atacar de cara a Inglaterra. Lembrando, a Marinha Britânica, pessoal, a Marinha Britânica era ainda a rainha dos mares, era a marinha mais forte naquele momento. Então, um ataque não bem preparado seria o quê? Perda de custos, tranquilo? Achou que sem aliados iria cair. A ideia, pessoal, era que a Inglaterra, sem seus aliados, principalmente a França, algum tempo depois, a Inglaterra não ia conseguir a pressão e iria capitular. A RAF, pessoal, nesse caso, a Força Aérea, nesse caso britânica. Churchill, pessoal, vai falar que nunca na história tão poucos devem Eita, nós confundi aqui agora. Mas o Churchill vai falar assim: nunca na história tantos devem a tão poucos. Por exemplo, pessoal, a RAF, pessoal, ajudou aí muito na defesa dos ataques alemães aéreos e tudo mais, e também implementou ataques também na Alemanha, em regiões da Alemanha. E também a defesa aí no caso aí de Dunkerque. Tranquilo, pessoal? A RAF teve sim uma participação muito importante nesse caso dessa pressão alemã contra a Inglaterra. Em agosto de 1940, ataques aéreos dia e noite.
Ou seja, pessoal, a partir de 1940, esses ataques aéreos vão se intensificar. Primeiro começam nos dias, né? Durante o dia. Atacavam centros industriais, centros urbanos e tudo mais. Mas a Luftwaffe, né, que era a força aérea alemã naquele momento, e Hitler, vendo que esses ataques diurnos não estavam surtindo muitos efeitos, começou a fazer novos ataques agora durante a noite, né, ataques noturnos. A própria Inglaterra, pessoal, tinha vez que durante a Segunda Guerra Mundial, à noite, Londres ficava totalmente apagada. Por quê? Esse era um motivo de que os bombardeiros alemães, os aviões alemães, não achassem Londres. É óbvio que você tem uma curiosidade, pessoal, durante a Segunda Guerra Mundial e durante os ataques noturnos de aviões alemães, pessoal, da Luftwaffe, você vai observar que Londres vai se desligar, vai desligar as luzes e tudo mais. E nesse caso, pessoal, por coincidência, vai aumentar e muito o número de atropelamentos, o número de pessoas que vão morrer por causa que estava tudo escuro, beleza? Mas é uma tática, né, uma tática de guerra, como a tática dos balões suspensos, né, para se enroscar nos aviões, para impedir esse ataque. Tranquilo, pessoal? Então os ataques aéreos começam tanto como de dia como de noite. E nesse caso, pessoal, foi um período muito grande de terror pela Inglaterra. E ainda mais também quando a Alemanha começou a usar os mísseis, né? V1 e V2, aquelas coisas e tudo mais. Nós temos que entender uma coisa aqui muito importante agora. Antes mesmo da queda de Paris, pessoal, o parlamento inglês vai aprovar uma lei chamada Lei de Emergência. Essa lei de emergência, pessoal, falava da defesa e retaliação dentro da Inglaterra e fora da Inglaterra. Mas, principalmente, dava amplos poderes para o gabinete, onde este poderia pegar propriedades e requisitar súditos para a defesa e tudo mais. Indústrias eram requisitadas, entre outras coisas. Nesse contexto, foi criada a Home Guard, ou seja, uma guarda interna, para pessoas foram treinadas, óbvio, né, para compor essa guarda. Essas pessoas foram treinadas para quê? Para impedir uma suposta invasão alemã. Ou seja, esse pessoal da guarda, guarda interna, eles foram treinados, por exemplo, para combater contra-ataques de paraquedistas. Soldados do exército também foram requisitados para fazer bloqueios, barricadas em supostas áreas de pouso, entre outros. Beleza? Então foram medidas adotadas pela Inglaterra que surtiram efeito e também, por causa da sua marinha forte, impediram uma invasão na Inglaterra. Ok? As invasões. Vamos falar mais um caso de invadir. Vamos invadir mais gente aí. Os italianos. Os italianos, pessoal, a Itália do Duce, né, de Mussolini, começou a se expandir. Vai pela África do Norte com a ideia, óbvio, de tomar o canal de Suez, ali cortando ela com o Império Britânico, né, e também invadir a Grécia. Primeira coisa, o avanço italiano na África, pessoal, principalmente na África do Norte, vai ser um desastre. Os próprios alemães, Hitler vai ser obrigado a ir lá e socorrer os italianos. E ainda mais, a tentativa da invasão na Grécia, pessoal, os generais italianos subestimaram, acharam que seria fácil, estava tudo tomado, foram em pouco tempo chotados para fora da Grécia. Óbvio que a Alemanha, pessoal, a Iugoslávia, a Grécia, a Bulgária, o que você vai observar? A Alemanha vê a Inglaterra sem qualquer apoio. Óbvio que a Alemanha queria que esses países que estejam atrelados a essa rede que Hitler formou, nesse domínio da Europa. Por um motivo óbvio também. Para que não houvesse nenhum apoio dentro da Europa,
a Inglaterra. Então, Hitler, nesse caso, começa a invadir a Iugoslávia, a Bósnia, a Grécia também é invadida. Tranquilo, pessoal? Mas o ponto mais importante dessa aula, e mais comentado, óbvio, é o ataque à União Soviética. Tem muita gente, pessoal, que fala, e nesse caso, pessoal, eu tenho até que concordar um bocado. Por quê? Muita gente fala, se Hitler conhecesse a história, se Hitler desse uma olhada antes para a história, ele vai observar, pessoal, que grandes invasões, tão grandes poderes, né, grandes chefes tentaram invadir a União Soviética, a Rússia naquele momento. Nada mais, nada menos, Napoleão Bonaparte, o mais esperto e tudo mais, tentou invadir a Rússia, só que não deu certo. Hitler, pessoal, eu posso ser sincero para vocês. Ele teve, só vou ligar a luz aqui porque começou a ficar escuro, tá de dia, mas tá escuro. Hitler, pessoal, teve isso aqui para ganhar a Segunda Guerra Mundial. Muitos aqui falam que Hitler não ouvia os seus conselheiros e muitas vezes se movia por ímpetos e tudo mais, o caso da perseguição aos judeus e aquelas coisas e tudo mais. E nós já observamos. Mas o ataque à União Soviética, pessoal, foi um fracasso. Foi uma perda de recurso muito grande, tranquilo? Tanto de homens quanto de armamento bélico, ok? Em 1941, em 22 de agosto, se eu não me engano, começam as invasões à União Soviética. Mas por que a Alemanha, pessoal, vendo-se já com um conflito, né, já se focando no caso aí com a Inglaterra, não tinha vencido a Inglaterra ainda, por que com esse conflito com a Inglaterra ele iria invadir ainda a União Soviética? Pessoal, nós temos que entender uma coisa aqui muito interessante. Através do Pacto de Não Agressão, o chamado Pacto Nazi-Soviético, que nós já observamos na nossa última aula, que começou em 1939, que foi um acordo entre a União Soviética e a Alemanha, você vai observar o quê? Nesse caso desse pacto, nesse não agressão, né, nessa paz, nesse caso aí que não tem, nesse caso, conflitos diretos, você vai observar que a Alemanha ganha vantagens com isso. Por quê? Ela não precisa dividir tropas. Ou seja, ela pode unicamente dedicar a sua invasão ao oeste, nesse caso como que foi na França. A partir do momento, pessoal, que ela não consegue tomar Moscou, a partir do momento que ele não derruba a União Soviética, o que acontece? Agora Hitler teria que dividir tropas. E pior ainda, pessoal, os Estados Unidos, vendo tudo que eu já expliquei para vocês nas aulas anteriores, de Primeira Guerra Mundial e até mesmo de crise de 29, os Estados Unidos, pessoal, durante a Primeira Guerra Mundial e também durante a Segunda, emprestou muito dinheiro para esses países aliados. E caso, óbvio, se a Alemanha vence a guerra, ou seja, esse dinheiro que foi emprestado pelos Estados Unidos, que virou um credor, o que acontece nesse momento? Os Estados Unidos viriam sem esse dinheiro. Então, óbvio que Pearl Harbor foi um motivo, mas também um interesse pelo recebimento desse dinheiro. A Alemanha, nesse momento, vai se ver agora com a frustração do ataque à Rússia, né, à União Soviética. Agora tem que dividir tropas e ainda mais, tem uma União Soviética forte e tem ainda mais os Estados Unidos ao lado dos aliados. Tranquilo? Mas continuando, por que esse interesse de invadir a Rússia? Pessoal, é muito complicado você entender a cabeça de Hitler, mas no seu livro, Mein Kampf, né, A Minha Luta, ele vai falar, ele olhava com olhos cobiçados pelas riquezas que tinham na Rússia, fala de se mergulhar em reservas naturais da Rússia e tudo mais. Então, os interesses nesses recursos também serão, nesse caso, um dos fatores para essa invasão à União Soviética. Derrotar a Inglaterra,
que ter aqui petróleo, manganês e ter a União Soviética agora. O que eu quero dizer com isso aí, pessoal? Para Hitler derrotar de vez a Inglaterra, ele teria que reunir recursos e tudo mais muito grande para tentar uma invasão à Inglaterra. Óbvio que esses recursos naturais dentro da Rússia e da União Soviética eram um ponto chamatriz, era um ponto que chamava a atenção de Hitler para tentar vencer essa guerra contra a Inglaterra. Só que se ele vai e perde, vai combatendo a Inglaterra, ou seja, ele olha para trás, ele tem quem na retaguarda? A União Soviética forte. Então a ideia de invadir a União Soviética foi uma ideia também de não ter oposição dentro do continente para reunir recursos também para invadir a Inglaterra, ok? Óbvio que foi um fracasso. As batalhas de Leningrado e principalmente de Stalingrado, pessoal, que as cidades que resistiram e muito aos ataques alemães vão resistir a esse ataque. E a campanha na União Soviética, pessoal, será uma guerra com fracassos. Você observa o quê? Que os russos, né, pessoal, os soviéticos, eles usaram muito bem o seu território, né? Eles se valeram do inverno rigoroso da Rússia e com isso os alemães, né, nesse caso despreparados, fora dos seus postos de abastecimentos, não muito munidos, porque era um ataque muito forte à Rússia, pessoal, à União Soviética, então a melhor forma é levar menos material possível, né? Consequentemente, isso será uma desvantagem para os alemães. Os russos conhecem muito bem o seu território e o inverno rigoroso, óbvio, vai ajudar. Beleza? O aumento do potencial bélico. Pessoal, através dos planos quinquenais, Stalin começa a desenvolver o seu potencial bélico. E vai com aquelas coisas e tudo mais, com indústrias lá na Sibéria, com aquelas coisas. Ele vai aumentar o seu potencial bélico. E isso também favoreceu a vitória para a União Soviética, porque no primeiro momento ele não estava ainda em guerra com a Alemanha. E óbvio, e extremamente óbvio, que Hitler, pessoal, não deu um foco preciso no local que seria atacado. Ele dividiu em flancos e isso também prejudicou. Como nós observamos, pessoal, a União Soviética estava fora da guerra. A invasão que se dá em 28 de agosto, se não me engano, de 41, foi uma invasão sem, como a gente pode dizer, uma invasão sem uma prévia aviso, né, um ultimato. Não, o pessoal foi e invadiu. O que acontece? Óbvio que a Alemanha vai perder. Os contra-ataques, né, as ideias lá de você destruir, né, as terras mortas, campos mortos, agora, negócio assim, agora eu esqueci, agora é um branco. Ou seja, a partir do momento que o exército alemão vai penetrando dentro do território russo, o exército russo, né, o exército vermelho, vai destruindo aquelas plantações e outras coisas mais, ou seja, para chegar, quando o exército alemão chega, não tem condições de abastecer, o pessoal está fraco, está com fome, está com sede, e ainda mais com o inverno rigoroso. Óbvio que o contra-ataque russo vai ser esmagador, principalmente a resistência de Stalingrado e Leningrado também, ok? Na nossa próxima aula, continuaremos falando mais sobre o quê? Sobre a Segunda Guerra Mundial, porque aqui é o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Valeu, pessoal!